Graça e a paz, meus amados irmãos de Manaus, irmãos que estão no Brasil e irmãos que nos assistem também fora do Brasil. É com muita alegria que aqui estamos gravando esta palavra nesse dia 1º de abril de 2020. E mandamos um abraço a todos os nossos amados que estão na expectativa, confiante em Deus, sabendo que as promessas do Senhor nosso Deus se cumprirão em nossas vidas. Quero começar essa breve palavra de hoje fazendo uma oração ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade para conosco, por tua intervenção. Obrigado porque o Senhor sempre cuida dos teus, sempre está interessado no nosso bem-estar, sempre busca, Pai amado, fazer o melhor em nosso favor. Siga abençoando, Senhor Deus, nosso povo, abençoando nossas famílias, abençoando nosso Brasil, abençoando nosso presidente, dando sabedoria a ele, força, Senhor Deus, vigor, direção do teu Espírito para que ele possa governar a nossa nação, segundo o teu propósito e para a tua glória, enfrentando, Pai, toda espécie de oposição e ação maligna, Senhor, e declarando vitória no teu nome. Abençoe essa palavra de hoje, para que vá de encontro, Pai, aos nossos corações, aos nossos necessidades, Senhor Deus, e cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. Meus amados, quero ler um texto hoje que está em 1 Reis 17, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quero falar hoje a respeito da provisão de Deus. Deus é um Deus da provisão. Em tempo de muita dúvida, em tempo de muitas incertezas, em tempo de crise, sempre se observou na história que Deus é um Deus da provisão. Mas também, dentro do nosso assunto do domingo passado, falar a respeito da importância de levantar um altar ao nosso Deus. Nós sabemos, meus amados, que Acabe, ele foi um dos piores reis em Israel. Um dos piores. Acabe, ele é lembrado por dois motivos. Primeiro, por sua perversidade, e também, segundo, porque casou com Jezabel. E, por essa razão, ele promoveu o culto a Baal em território, em Israel. E por isso, Baal, ou Acabe, se tornou um homem idólatra. Chegou ao ponto de levantar um altar a Baal em Samaria. Ele fez, segundo a Bíblia, o porte ídolo. Nesse sentido, ele irritou completamente a Deus, mais do que qualquer outro rei. Ele é marcado por esses fatos. O seu reinado é marcado principalmente por esses fatos que, com certeza, desagradou o nosso Deus. Por essa razão, Deus permitiu que os céus se fechassem, os céus de bronze, nem chuva, nem orvalho, por vários anos. Nós sabemos que não há maldição sem causa.
tem que haver uma causa. Tudo que acontece tem uma causa. E também tem um propósito. Aqui, no caso, diz a palavra, não é, que por vários anos Israel padeceu por conta da seca. Por conta da seca, por causa da desobediência e por causa do abandono dos mandamentos do Senhor. Israel se curvou à idolatria, se curvou aos Baalins, e veio a consequência. Há muitas formas hoje de adorar Baalins. Há muitas formas das pessoas se curvarem aos ídolos. Quando nós, os crentes, deixamos de ler a palavra de Deus, não é? Ou colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, seja até coisas boas, até coisas saudáveis, coisas que nós amamos ou gostamos, no lugar de Deus, se torna ídolos. E isso irrita, contraria muito o nosso Deus. E às vezes são coisas sutis, como dinheiro, trabalho, ocupações, até às vezes a família. São coisas sutis que às vezes inconscientemente ou loucamente a pessoa coloca no lugar do nosso Deus. A maldição começa ou por aí, não é? A maldição traz catástrofes, destruição, desequilíbrio, sofrimento, perdas, ruínas, calamidades, fome, pestes, etc. Como já sabemos, quando ela se instala, ela traz consigo todos esses males que a humanidade tem sofrido e que talvez hoje o mundo tenha experimentado. Essa maldição, essa peste que tem assolado, não é? Que tem incomodado, que tem afetado todas as nações do mundo praticamente. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 até o versículo 28, diz a palavra de Deus o seguinte: ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses, para seguirdes outros deuses. Veja bem, o povo estava tão comprometido com a idolatria que chegaram ao ponto de estarem totalmente confundidos, indecisos, confusos, incrédulos. E, no meu ponto de vista, isso foi que incomodou muito o Senhor. O povo que conhecia o Senhor agora estava incrédulo, indeciso, confusos, sem saber a quem seguir, a que Deus adorar, a quem Deus obedecer. O verso 21 diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servi-o, segui-o. Se o Senhor é Baal, segui-o. Porém, diz a palavra de Deus, que o povo nada lhe respondeu. Olha o nível de indiferença, olha o nível de dúvida que encheu o coração do povo. O povo estava misturado
misturado com a idolatria, com o paganismo. Eles queriam, de alguma forma, agradar a dois senhores. Nós não podemos agradar a dois senhores. Diz a palavra, ou vamos amar a um, ou aborrecer o outro. Mas não dá para agradar a dois senhores. Não dá para servir a Baal e servir o Deus Todo-Poderoso. Isso realmente Deus tem abominado, e Deus abomina também nos nossos dias. Aquele povo não se decidiram, queriam agradar o pecado, queriam agradar o mundo, a paixão da carne e, ao mesmo tempo, agradar a Jeová. Então, Deus tem abominado esse tipo de indecisão. A palavra diz que o Senhor vomitará, não é, as pessoas que não são frias e nem quentes, que estão claudicando em dois pensamentos. Por isso eu creio que hoje são dias onde o povo de Deus precisa se decidir. Precisa colocar a sua fé e a sua esperança totalmente em Deus. Se alguém estava claudicando em dois pensamentos, se alguém estava calado, tentando servir dois senhores, se alguém estava confuso, se alguém estava, de alguma forma, comprometido com idolatria, hoje tem que decidir entre Deus e a Baal, entre Deus e o esporte e ídolos, entre Deus ou viver na carne. Então, é importante observar tudo isto e se comprometer, de fato, com o Evangelho de Jesus Cristo. Consagrar sua vida, dedicar totalmente a Ele. Em segundo lugar, o que o profeta Elias fez para mudar esse contexto, para mudar esse quadro de calamidade, de insegurança, de incerteza, de maldição, de muitos anos de fome, muitos anos de seca, de miséria? Primeiro, diz a palavra que ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Veja a palavra do domingo passado. Restaurar o altar é o começo de tudo. É o começo da solução. É a porta que Deus abrirá. Eu creio que nesse tempo Deus tem falado conosco para restaurar os altares que, por alguma razão, estavam em ruínas. E Deus tem falado ao meu coração e ao seu coração sobre este aspecto tão importante, tão crucial para esse tempo de peste que estamos vivendo. Então, primeiro, diz a palavra, ele mandou que os profetas de Baal apanhassem o novilho, não é? Novilho, e o cortassem em pedaços para colocar sobre o holocausto dos ídolos. E pediu para eles invocarem o seu Deus. E ele disse, o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. É incrível como Deus tem provado que ele é verdadeiro. Não dá para confundi-lo com outro. Não tem como confundir o Deus verdadeiro com os deuses falsos. E diz a palavra que eles invocavam, não é? Os seguidores de Baal, os idólatras. Eles invocavam o seu Deus, o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia. E Baal não respondia. E diz a palavra que chegavam até a se movimentar. Eles se movimentavam ao redor do altar e nada acontecia. E Elias então dizia, clame mais alto,
Talvez ele tenha feito uma viagem e não esteja ouvindo vocês. Fale mais alto, gritem mais alto. Eles clamavam em alta voz, diz a palavra, e chegavam ao ponto de retalharem os seus corpos com facas, com lanças, não é? E diz a Bíblia que não havia voz nenhuma, resposta nenhuma, atenção nenhuma de Baal. E o versículo 30 desse capítulo, então ele disse a todos o povo, chegai-vos a mim. E então tomou 12 pedras e com elas edificou o altar ao Senhor. Aqui está, meu irmão. Tudo começa com o altar do Senhor. Tudo começa com a restauração do altar do Senhor. Elias edificou o altar do Senhor diante da crise, das ameaças de morte, de perseguição, as ameaças da intervenção dos incrédulos, dos idólatras, ameaça de Satanás, ameaça do inferno. Nós precisamos, em primeiro lugar, edificar um altar ao Senhor. Diz que ele armou a lenha, né? Ele fez um rego em redor do altar. Ele armou a lenha, dividiu a novilha em pedaços, colocou sobre a lenha e mandou encher de água por 3 vezes até transbordar. Já não tinha água. Imagina a crise que causou. Pegue a água para encher, né? E o resto de água que tinha ele dedicou ao Senhor e encheu por 3 vezes. O versículo 36, ele testemunhou, né? Ele disse: ó Senhor Deus, fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Responde-me para que o povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles, retroceder o coração do inimigo. Então diz a palavra que caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e consumiu a lenha, e consumiu as pedras, a terra, e ainda, diz o texto, lambeu a água que estava no rego. O povo, vendo tudo isso, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E todos inimigos foram mortos, foram destruídos. É importante saber que só o Senhor é Deus, irmãos. E nós precisamos declarar em alto e bom som: só o Senhor é Deus. Em meio à crise, em meio às incertezas, em meio às perseguições, em meio aos ataques do inimigo, em meio às pragas, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Em último lugar, versículo 41 diz: então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já é ouvido ruído de abundância chuva. Depois que ergueu o altar ao Senhor, isto é, restaurou o altar, depois que adorou o Senhor, Deus se manifestou com a solução. A solução para o Brasil, a solução para o mundo, não é outra a não ser o altar restaurado. Perdão de pecados, confessar nossos erros, os pecados da nação, a idolatria, a prostituição, a incredulidade, como estamos vendo no Brasil, não é? E então
são pecados que, de fato, falam a respeito dos altares, não é? Que foram destruídos. Pecados que denunciam a ação do inimigo, a ação dos Baalins, a ação do diabo, como o diabo tem reinado nos corações, como o diabo tem tentado, de uma forma ou de outra, se colocar como Deus na nação brasileira, usando muitos instrumentos, muitas pessoas incrédulas, impuras, para tentar tirar Deus do centro. E então, hoje é o dia de a igreja se levantar e restaurar o altar do Senhor, como fez, de fato, Elias. É o dia em que nós precisamos, para ver solução, para ver milagre, para ver a provisão de Deus, levantar o altar. Quando Elias, no cume do monte, estava orando ao Senhor, ele disse ao seu moço para ver se já estava vindo a chuva. E o moço ia e voltava, disse: nada vejo, nada vejo. Vá de novo, olhe outra vez. Ele disse: não há nada. Disse: volta outra vez. Então, por 7 vezes, esse moço, o servo de Elias, foi. E na 7ª vez, ele disse: eu só vejo uma pequena nuvem, como o tamanho da mão de um homem. Então ele disse: é a chuva de Deus. É a chuva de Deus, é a solução de Deus. Não é? Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Para o moço, servo de Elias, era só uma pequena nuvem. Interessante, uma pessoa que andava com o profeta, mas não tinha unção, não tinha visão, não entendia o mover do Espírito. Há pessoas andando, não é, na igreja, frequentando a igreja, ouvindo as palavras, dizem que são crentes, mas não entendem a visão espiritual, o mover do Espírito. Estão perto, mas estão longe, sem comunhão com o nosso Deus. Ele não tinha o discernimento espiritual do milagre de Deus, da provisão de Deus. Nós precisamos ter a visão espiritual, a sensibilidade espiritual, para discernirmos a respeito da manifestação de Deus. Jamais sermos pessoas insensíveis ao mover de Deus. Jamais. Então disse Elias: fala para Acabe aparelhar o seu carro e desce para que a chuva não te detenha. Caiu uma grande chuva, não é? Diz a palavra de Deus. Quando nós nos preocupamos em restaurar o altar do Senhor, que às vezes está em ruínas, seja na vida pessoal, na vida familiar, seja na sociedade, seja de fato no nosso país. Nós, quando restauramos o altar do Senhor, temos essa preocupação. Pode esperar que vai vir a resposta. Pode esperar que a solução está a caminho. Pode esperar que as bênçãos chegarão. É por isso que diz a palavra de Deus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele nos acrescentará. Qual é o teu anelo do teu coração? Qual é a razão da tua oração hoje? Qual é o desejo do teu coração hoje? Que essa peste passe logo, que venha de fato uma vacina, uma ação de Deus para curar, para acabar com a calamidade, com esse pavor. Restaure então o altar de Deus. Se comprometa com Deus. Se arrependa dos pecados.
tenha uma vida pura diante do Senhor. Se consagre mais ao Senhor Deus. E comece a ter o discernimento do Espírito. Ser sensível ao Espírito Santo. E saber que Deus trará para nós a provisão. No tempo dele. A solução. Ele é um Deus de provisão. É um Deus de solução. A maldição não repousará sem causa. E Deus tem a solução para a nossa terra. A solução para este planeta. A solução para este mundo. Nós vamos ver a solução de Deus para qualquer ataque do inimigo. O milagre vai acontecer, porém, através do povo que ora, do povo que ergue o altar, do povo que se santifica, do povo que se purifica. Não é? Como Deus diz, preparai-vos, porque amanhã vai chegar o milagre. Amanhã Deus vai intervir. Amanhã Deus vai determinar a restauração, a cura. Então, por trás de um pequeno sinal, sempre vem um grande milagre. Deus está sinalizando para o povo. Creia, veja e declare que a solução de Deus vai vir. Mas antes, nunca esqueça, o altar tem que estar erguido na tua casa. Amém? Glória a Deus. Hoje foi um dia muito especial, um dia que a igreja se reuniu na casa para orar. Oramos de 5 às 6 da manhã. E o altar está sendo erguido de alguma forma. E Deus vai continuar te ajudando, te auxiliando a erguer o seu altar. Principalmente na tua casa, na vida pessoal. Aquilo tem que ser consertado. O telhado tem que ser arrumado, corrigido da tua vida e da tua família. Busca o Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Obrigado pela sua audiência, obrigado por essa palavra. Que Deus faça o mover no nosso coração e cumpra o propósito para esse tempo. Tempo de crise, sim, mas tempo de milagres, tempo de solução e tempo de provisão ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, por tua palavra, porque o Senhor é um Deus que repreende a maldição. É o Senhor Deus que bande no nosso meio, Pai amado, toda ação do inimigo. O Senhor nos leva à conquista, nos leva à vitória. Nos ajude, Pai, a cumprir tua palavra, a nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, o pecado nacional, pecado até mundial, Senhor Deus. E queremos levantar um altar em nossas vidas pessoal, em nossa família, em nossa nação, declarando que só Tu és Deus. Não há outro igual a Ti. Tu és soberano, o Deus forte, o Deus todo-poderoso. Em Ti colocamos toda a nossa confiança. Em nome de Jesus oramos. Oramos pela nossa nação e pelo nosso presidente. Em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Shalom. Ok?